Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой canal. Bem-vindos ao canal Russo Rápido, canal onde a gente tenta ensinar russo de uma maneira rápida e descomplicada, de uma forma objetiva. E esta é a primeira aula do canal. Então, bem-vindos à aula 1. E hoje eu decidi ensinar, para essa primeira aula, como usar o plural em russo, mas o plural apenas de substantivos, no caso nominativo. Então, se você já está estudando russo aí há um tempinho, você deseja saber, teve a curiosidade para saber como usar o plural, se você já sabe algumas palavras, palavras simples, você quer aprender como deixar essas palavras no plural, que é uma parte muito importante de qualquer idioma, você vai precisar saber disso no começo. Então, bem-vindos ao canal, bem-vindo a essa aula. A gente vai aprender, então, a transformar isto, ou seja, essas palavras que estão no singular, a palavra яблоко, telefone e banana, e vamos aprender a transformar essas palavras nisto, que são esses mesmos objetos, só que com duas quantidades ou mais, e é exatamente isto que é o plural, e este é o plural em qualquer idioma, naturalmente. Eu vou explicar tudo detalhadamente para que você possa transformar qualquer palavra, qualquer substantivo no plural. Então, vamos lá. Поехали. Então, antes da gente realmente começar essa aula, só queria deixar claro para vocês que essa aula tem alguns requisitos. Esses requisitos não são muitos, tudo que você precisa saber para conseguir fazer essa aula, para conseguir entender tudo direitinho. Você só precisa saber o alfabeto cirílico e o gênero das palavras. Se você ainda não sabe, ainda não dominou o alfabeto cirílico, ainda não tem certeza de como são todas as letras, então eu recomendo que você realmente aprenda o alfabeto cirílico antes de tentar aprender, obviamente, as palavras em russo. Mas é muito provavelmente que você já sabe, se você clicou nessa aula e quer aprender como transformar as palavras, os substantivos, no plural em russo. E o segundo requisito, também não é um requisito muito difícil, é um requisito que provavelmente você também já tem, que é saber o gênero das palavras. Então, novamente, se você ainda não sabe o gênero das palavras, eu recomendo que você aprenda a identificar o gênero das palavras em russo, para depois você volte para essa aula. Quando você já tiver todos esses dois requisitos, você consiga voltar para essa aula para entender tudo certinho. Primeiramente, eu só vou passar uma ideia geral para vocês conseguirem ter uma ideia melhor do que realmente vocês estão lidando, como realmente é de modo geral o plural dos substantivos em russo. O que eu quero deixar claro aqui, por exemplo, é que no português a gente usa a letra S para se referir ao plural, a gente coloca o S no final das palavras, e aí com algumas regrinhas a gente consegue transformar essa palavra no plural. Mas em russo a letra S nunca está associada ao plural, então realmente tomem cuidado se vocês associarem por algum motivo a letra S. Em russo funciona de uma maneira totalmente diferente, então a letra S em russo nunca vai ser usada para transformar uma palavra no singular pro plural. Só para você ter uma ideia geral, as letras que a gente vai trabalhar são essas 4 letras aqui que estão aparecendo aí na sua frente, estão aparecendo na sua tela. Principalmente essas 4 letras são a letra I, letra I, a letra A e a letra IA. Então são basicamente essas 4 letras que a gente vai trabalhar, que a gente vai usar para conseguir transformar uma palavra em russo que esteja no singular e transformar essa palavra pro plural. Agora há pouco mencionei que você ia precisar de um requisito para conseguir transformar as palavras no singular para o plural, que era exatamente o requisito de saber o gênero das palavras. Eu mencionei isso exatamente porque o plural em russo vai depender principalmente do gênero da palavra, ou seja, plural no masculino não vai ser da mesma forma que é para as palavras em feminino e não vai ser a mesma forma para as palavras neutras. A gente vai dividir essa aula em 3 partes, vai ser tudo no mesmo vídeo, mas a gente vai primeiro aprender como transformar as palavras masculinas para o plural, depois as femininas e por último as neutras. Então vamos lá, vamos realmente começar. A gente vai começar primeiro com o gênero masculino das palavras e vamos para essa primeira parte do gênero masculino, que eu vou chamar de gênero masculino padrão, porque realmente é a regra padrão de como transformar um substantivo do gênero masculino para o plural. O gênero masculino padrão, você vai adicionar a letra I após a última consoante. Se você sabe o gênero das palavras, as palavras que terminam com consoantes são palavras masculinas, são substantivos masculinos. E eu tô com uma lista de exemplos, como vocês podem estar lendo, são as palavras telefone, stol, шкаф, divan e velociped. Então, essas palavras que terminam com consoante, você vai simplesmente adicionar a letra I. Então, no plural, telefone vai se transformar em telefonui, stol vai ser stalui, шкаф, шкафui, divan, divanui e velociped se torna velocipedui. Aqui do outro lado você pode ver a tradução dessas palavras, caso você ainda não saiba. Então, significa telefones, mesas, guarda-roupa, sofá,
e bicicletas. Ainda falando sobre o gênero masculino, existe uma coisa que você precisa estar atento, que é a terminação dessas consoantes. Porque existem algumas consoantes que não têm suporte para a letra I. Então, ou seja, você ainda vai usar aquela regra que eu acabei de mencionar agora há pouco, de adicionar a letra I se terminar com uma consoante. Porém, existem algumas certas letras que não têm suporte à letra I, ou seja, elas não podem vir antes da letra I. Então, essas letras você consegue estar vendo aqui na tela, dessa primeira linha. Então, são as letras Sha, Xa, J, Ch, K, G e Ra. Ou seja, palavras do gênero masculino, quando você vê a terminação em algumas dessas consoantes, você não vai mais adicionar a letra I, mas agora você adiciona a letra I. Tem um exemplo aqui, vamos pegar ryukzak. Ryukzak, que significa mochila, é uma palavra masculina que termina com K. Então, você tem que olhar naquela lista de letras para ver se tem suporte para a letra I ou não. Então, no caso, a letra K não tem, pois ela está naquela lista. Ou seja, então, ao invés de você adicionar I, você adiciona a letra I. O plural de ryukzak fica ryukzaki. E a mesma coisa para essa outra palavra, miat, que significa bola. A letra Ch não tem suporte para a letra I, então você realmente vai adicionar a letra I. Então, o plural de miat é miati. Você só vai precisar realmente decorar essa lista de 7 letras que não tem suporte para a letra I. Você já sabe o alfabeto, já decorou o alfabeto russo, o alfabeto cirílico, não vai ser difícil para você decorar essa listinha de 7 letras. E uma segunda parte que você também tem que estar atento, uma segunda regra, que são as terminações com as consoantes i kratkaya e mярkий знак. Se você ver a terminação, né, em i kratkaya e mярkий знак, você vai substituir pela letra I também. A única diferença aqui é que você não vai adicionar a letra I, você vai substituir. Então, por exemplo, vamos pegar essa última palavra de exemplo, медведь, que significa urso, termina com mяркий знак e é uma palavra masculina. Você vai substituir o mяркий знак por I, e você vai fazer a mesma coisa quando você vê a terminação em kratkaya. Vamos agora para o segundo gênero, que é o gênero feminino, e vai funcionar basicamente da mesma forma pro gênero masculino. Então esse também eu vou chamar de gênero feminino padrão, porque é a regra padrão para transformar as palavras do gênero feminino do singular para o plural. A única diferença é que ao invés de adicionar a letra I, você vai substituir o gênero feminino. Se terminar com A, você vai substituir a última letra pela letra I. Mas cuidado, porque isso é apenas com a letra A. Se terminar com A, você substitui por I. Então vamos ver aqui os exemplos. A primeira palavra ptitsa, que significa passa, plural vai ser ptitsui. A segunda palavra stora vai ser storui, jeda, jedui, одежда, одежды e gazeta, gazeta. Então realmente muito simples, você só vai substituir o A pelo I. O gênero feminino também vai ter algumas exceções, que é essa segunda e última regra para o gênero feminino. Você se lembra daquela lista das 7 letras que eu mencionei no gênero masculino e disse que vai ser a mesma lista que a gente vai usar, que é exatamente como vocês sabem, que não tem suporte para a letra I. No caso do gênero feminino, o que você vai estar em observação não é a última letra, mas sim a penúltima. Então, se a penúltima letra terminar com uma daquelas 7 letras que não tem suporte para a letra I, você vai substituir o A pelo I, ao invés de substituir por I. Então, a gente aqui tem um exemplo de koshka, a penúltima letra é K, faz parte daquela lista. Então, o plural vai ser koshki, ao invés de koshkui, porque kui não existe no russo, não tem suporte, como eu já mencionei. Segunda palavra de exemplo, babushka, que significa avó, também a penúltima letra é com K, então o plural vai ser babushki. Terceira palavra também, mais um exemplo, murra, a penúltima letra é Ra, que também faz parte daquela lista, não tem suporte, então o plural vai ser murri. E para o gênero feminino também tem as terminações em ya e mярkий знак. A diferença para o gênero masculino é o ya ao invés de kratkaya. Basicamente a mesma regra, a diferença é ao invés de kratkaya a gente tem ya, porque se termina com ya é uma palavra feminina. Se as terminações foram em ya e mярkий знак, você vai substituir por i. A gente tem um exemplo da palavra stupnia, que significa pé. O plural dele vai ser stupni, exatamente porque termina com ya. E o último exemplo, a palavra kravat, que é uma palavra feminina, termina com mярkий знак, você substitui por i. O plural fica kravati. Por último, temos o gênero neutro. Teoricamente, é o mais fácil dentre os três, pelo motivo de existir menos palavras neutras. Também por sua declinação tem uma regra um pouco mais simples. Apenas lembrando que as palavras neutras são aquelas terminadas em o, ie, i,
iu. Se a palavra terminar em o, ela deve ser substituída pelo a. E se terminar em ie, será substituída por ia. Esta é a regra padrão do gênero neutro, que aparentemente é mais fácil do que as dos demais gêneros. Para essa regra, temos exemplo da palavra acno, que no plural será acna, e a palavra platie, que no plural será platia. Já as outras duas letras que fazem parte do gênero neutro, que são i e iu, geralmente são palavras de origem estrangeira que não são originalmente do idioma russo. Então essas palavras simplesmente não têm plural. Bom, não a maioria delas. Aquela mesma lista de 7 letras também marca a presença no gênero neutro, e ela tem a mesma regra do que a do gênero feminino, ou seja, se a penúltima letra fizer parte dessa lista, então a última letra será substituída por i. Temos exemplos da palavra яблоко, que por terminar com o é uma palavra neutra, porém sua penúltima letra é a letra K. Portanto, o o deve ser substituído por i, assim como ocorre na palavra плечо, que significa ombro, sua penúltima letra é o ch, então seu plural será плечи. Bom, é exatamente assim que você vai declinar essas palavras para transformar elas para o plural. Agora, no final desse vídeo é muito importante, porque eu só queria dar umas considerações finais sobre como e quando usar exatamente, porque no português a gente pode usar com números, por exemplo, o plural. Se a gente tem a palavra casa, no plural é casas. Então, se a gente quer se referir a números, a gente usa o plural. Então, a gente vai falar 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Porém, no russo, os números não são permitidos serem usados com plural no caso nominativo. Então, a gente não usa, por exemplo, aqui você pode estar vendo na tela o número 2, número 3, 4, enfim, qualquer número, ele não é igual ao plural nominativo. Então, você realmente não vai usar essa regra que eu acabei de ensinar quando você estiver falando sobre quantidades, quando você estiver falando sobre números. Então, como usar essas palavras no plural com números, realmente é uma outra regra e vai ficar para outro vídeo. Eu posso explicar em outro vídeo como usar o plural com números, mas você não vai usar essa regra que eu acabei de explicar nesse vídeo sobre o gênero feminino, masculino e neutro. A gente usa o caso genitivo quando a gente quer falar sobre números, não é o foco dessa aula. Então fiquem atentos a essa regra, não usem plural nominativo se você estiver falando sobre números. Se não é permitido usar o plural nominativo com números, então quando exatamente você vai usar? Quando exatamente qualquer outra situação que você estiver usando o plural que não tenha quantidades, que não tenha números. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de frases onde você vai usar o plural nominativo, que é esse plural que eu acabei de ensinar. Então, por exemplo, a frase eu preciso de livros. Você não está falando que você precisa de uma quantidade exata, você só está falando que você precisa de livros no geral. Você vai usar essa mesma regra de plural que eu acabei de dizer, que eu acabei de explicar. Então vai ser мне нужна книги. Aqui você tem mais exemplos, por exemplo, ele tem carros, у него есть машины, ela tem garfos em casa, у неё дома есть вилки, e eles gostam de gatos, им нравятся кошки. Então, exatamente, você vai usar o plural nominativo quando você estiver falando sobre o plural de alguma coisa, de algum objeto no geral, sem realmente estar colocando quantidades. Bom, e o idioma russo não seria o idioma russo se não tivesse a sua quantidade considerável de exceções. Então, obviamente, existem exceções para a regra do plural e existem algumas exceções que não vão declinar, não vão ter a mesma regra das regras que eu expliquei pro gênero feminino, masculino e neutro. Não se preocupe muito com essas exceções, porque elas não são tantas assim, mas quando você vê essas exceções, você realmente só tem que decorar, porque não tem regra, elas fogem da regra. Realmente você só tem que decorar quando você vê uma palavra que é uma exceção. Então aqui tem uma lista das mais comuns que eu consegui achar, que eu consegui pensar, que são as palavras que a gente usa com bastante frequência. Tem um plural nominativo irregular, é uma exceção. Por exemplo, a palavra ребенок se torna dzieci, ucha, ushi, dom, doma, dochi, docheri, человек, люди. E aqui do lado você pode ver a tradução dessas palavras, caso vocês ainda não saibam. Mas como eu disse, não se preocupem excessivamente com isso, porque não são tantas. Bom, esse foi basicamente o vídeo. Nesse vídeo tem tudo que você precisa saber sobre o plural nominativo em russo. E essa foi o primeiro vídeo do canal, primeira aula do canal, então espero que eu tenha conseguido explicar bem. Diz no comentário se você não entendeu alguma parte que eu possa explicar. Se caso eu não expliquei muito bem alguma parte nesse vídeo, deixa sua dúvida no comentário, eu vou tentar responder você. Então é basicamente isso. Vejo você na próxima aula. Pacá, pacá.